Olá pessoal, estamos chegando aí com mais um podcast. Esse é o JaçanãCast e eu sou o Edgar Abençoado. O nosso convidado de hoje é um jovem empreendedor, escritor e um rapaz que tem uma grande história para contar nessa noite. Nós estamos com Gesaildo Martins de Oliveira Júnior. Talvez muita gente não conheça, mas quando eu falar de Juninho, aí com certeza você já conhece. Portanto, o nosso convidado de hoje é o nosso irmão Juninho, está aqui com a gente para falar um pouco da sua história e do que a vida tem preparado para ele ao longo dos anos. Seja bem-vindo ao JaçanãCast, irmão Juninho. Muito obrigado, Edgar. Saudações a todos. É isso aí, muito obrigado. Nós vamos começar ouvindo esse jovem, um pouco, como sempre, um pouco da vida dele. Juninho, você é natural de onde? De Coronel Ezequiel. Coronel Ezequiel, relata um pouco sobre essa vida ezequielense e a sua vinda para Jaçanã. Pronto, é o seguinte, eu sou natural de Coronel Ezequiel, mas sempre morei em Jaçanã. O fato de ter nascido em Coronel Ezequiel no ano de 1993, minha mãe teve uma gravidez um pouco difícil e no dia em que eu vinha ao mundo, né, não havia médico em Jaçanã, né, na maternidade, no hospital, então ela teve que ser deslocada para a maternidade no município de Coronel Ezequiel e lá eu vim ao mundo. Ótimo. Você é um jovem que teve uma infância em Jaçanã. E como foi a tua infância, Juninho? Como foi essa vida aqui no município de Jaçanã, desde a tua criança, junto com os demais? Acredito que o pessoal da faixa dos 30 anos, né, tem um mesmo histórico que o meu, né? A nossa infância foi uma infância longe da internet, longe desse contexto que hoje as crianças têm de rede social, de jogo, de tudo. Era uma infância pautada em quê? Em brincadeiras, em tica-tica, esconde-esconde, brincadeiras barra-bandeira, brincadeiras que eram o nosso contexto além da sala de aula. Os carrinhos já era de folha de agave ou não? Não. Tinha os carrinhos de rolimãs que brincava bastante, eu, meus primos, os colegas vizinhos e etc. Você é filho de uma professora. Isso. Imagino que você também era um aluno bem aplicado, com boas notas. Fala um pouco desse momento. Por ser filho de uma professora, eu sempre cresci em meio aos livros, né? E sempre sendo orientado a ter bom rendimento escolar, ter bom rendimento na escola, boa frequência. E em meio a isso, eu passei a me dedicar bastante aos estudos, né? E talvez precisou também eu ter sido reprovado na segunda série, né, para que ali eu pudesse me dedicar mais ainda aos estudos, né, ao ver que os meus colegas, meus amigos avançaram uma série e eu não. Então, diante disso, e também minha mãe, naquela disciplina de antigamente, né, então eu passei a me dedicar bem mais aos estudos e de lá para cá nunca mais reprovei até o ensino médio.
dentro da... Você hoje é uma liderança, mas nós vamos falar sobre isso lá na frente. Dentro da escola, você já tinha um perfil de líder? Sim, ainda não havia aquela questão de líder de turma, de classe, como hoje nas escolas de ensino fundamental ou médio existe, mas havia sempre aquele aluno ou aluna que tinha um certo destaque dentro da sala de aula e uma certa confiança diante dos professores. E, mediante a isso, eu destacava assim na questão da liderança. Sempre tive esse perfil de liderança. Chegou a trabalhar com algum grêmio estudantil? Não cheguei a trabalhar com o grêmio estudantil sendo eleito, mas em meados, talvez 2010, não me recordo agora, na escola Terezinha Carolino, estadual professora Terezinha Carolino, eu juntamente com uma equipe dos melhores alunos, que o diretor na época era Flávio Dantas, ele selecionou esses diretores a pedido da Direct, né, lá em Santa Cruz, e levou esses alunos para participar de uma capacitação para a implantação do Grêmio. Então, quando retornamos, a gente se mobilizou e realizamos a primeira eleição do Grêmio Estudantil, com direito, inclusive, a debate, lá no Terezinha Carolino. Você também foi um jovem que chegou a participar dos GERNs, né, os Jogos Escolares. Conta aí um pouco pra gente dessa trajetória. Havia uma modalidade nos GERNs para os espectadores que não são familiarizados com isso. Os GERNs, eles são jogos estudantis, escolares, não da região, mas do estado do Rio Grande do Norte, né? Então, tem a região de Santa Cruz, e os melhores vão para Natal e por fim tem a competição a nível estadual. E nos GERNs havia uma categoria que era Olimpíada de Conhecimento. Essa Olimpíada de Conhecimento envolvia conhecimentos gerais. Era algo muito bom porque aqueles alunos que muitas vezes não tinham aptidão em competições físicas, mas não ficavam escanteados na questão dos conhecimentos. E eu, juntamente com outra equipe, hoje Jéssica, que hoje é fisioterapeuta na cidade de Japi, Tamires, que hoje é doutora, professora em universidade, a gente foi para Santa Cruz e ali nós participamos da Olimpíada representando Terezinha e conseguimos chegar ao terceiro lugar, né, eliminando escolas particulares, né, da competição, né, sendo a melhor escola pública bem representada naquela competição. O que você me disse sobre os GERNs? Ele te dá base, ele te dá mais experiência? Como é que é? Fala um pouco, Juninho, sobre isso aí pra gente. Isso é muito saudável porque os GERNs, eles são uma competição que desenvolve a interação entre a juventude, seja no âmbito esportivo ou seja no âmbito escolar, mas os GERNs, ele tem uma grande importância para quê? Para tirar o jovem da criminalidade. Sabemos que o esporte é um meio de se tirar o jovem da criminalidade e de incentivá-lo. E também, se você pegar nos Estados Unidos, eu sempre gosto de comparar isso. Se você pegar nos Estados Unidos, as universidades, elas recolhem os melhores alunos na natação, no futebol, no basquete, no vôlei. E esses alunos, eles ganham a matrícula, ganham a mensalidade, ganham bolsas integrais. Então, o modelo de ensino acadêmico dos Estados Unidos, ele é um modelo que eu acho que poderia ser implantado no Brasil. E os GERNs eu vejo como uma possibilidade, não somente os GERNs, no âmbito do Rio Grande do Norte, mas o da Paraíba, Ceará, enfim, todos os estados. Ok. E o bom desses jogos também é a interação, né? A troca de experiência que os jovens adquirem um com o outro. Com certeza, porque você faz amizades, você desenvolve o espírito não somente competitivo, mas também o espírito de saber que na vida você tem que interagir com as outras pessoas. Você sempre foi um jovem com boas notas na escola? Felizmente sim. Felizmente sempre tive um bom rendimento.
nas disciplinas, não tão bom rendimento na área de disciplinas exatas, mas ainda assim consegui assim, a aprovação e ter notas razoáveis, embora eu sempre tivesse mais aptidão para as disciplinas de linguística e disciplinas humanas. Ok. Quero fazer aqui uma breve pausazinha e fazer nossos agradecimentos à Confeitaria Pão de Mel, sempre aí nos apoiando, a Garagem Prêmio, trazendo sempre aquele apoio para a gente também, a Giliard Autoelétrica, Adriano do Relógio, a Embalagem de Jaçanã. São empresas, pessoas que estão aí apoiando o podcast Jaçanã Cast. Portanto, continue nos apoiando. Você que tem interesse em também divulgar o seu trabalho, a sua loja, nós atenderemos com muito carinho. Portanto, seja bem-vindo ao Jaçanã Cast. E nós vamos continuar aqui com o nosso querido Juninho. Juninho, você, o pós-terceiro ano, você prestou alguns vestibulares. Sim. Pode citar alguns? Posso sim. Eu prestei naquele âmbito ainda 2011, era o ano em que eu era pré-vestibulando, e o ano de 2011 ainda havia os vestibulares que o FRN, o FPB, o ER nas universidades faziam. Elas ainda não tinham aderido 100% ao Enem como vestibular unificado. E então eu prestei vestibular para a UFRN, e nesse vestibular da UFRN, que eram 3 fases, salvo engano, eu prestei para Direito, que era um sonho que eu tinha, fazer Direito. E ali eu consegui, havia 2 opções, você colocava a primeira para Direito, a segunda para um outro curso que necessariamente fosse da mesma área. Então o outro curso era História. Então, como demorou para que eu pudesse ser chamado, né, em Direito, depois, posteriormente, eu vim a ser chamado em História, primeiramente, eu matriculei em Matemática na UFCG via Enem, porque eu disse assim, de um jeito ou de outro eu quero entrar em algum curso para mim não ficar parado. Como eu ainda não tinha uma noção exata de nota, de rendimento, do que era suficiente para entrar em cada curso, então eu matriculei para Matemática e ali eu fiz a matrícula, passei, enquanto não era chamado para História, para Direito na UFRN. Ótimo. E entre os cursos que você prestou o vestibular, foi aprovado em alguns, qual foi o que você começou e parou? E qual foi o outro que você deu continuidade e concluiu? Eu comecei Matemática, fiz 1 ano, ou seja, 2 semestres, e ali na UFCG não era muito bem o que eu queria. Como eu já disse anteriormente, não tinha muita aptidão para a área de exatas, então eu fiz novamente o Enem e coloquei a minha nota para o curso de Nutrição, porque eu olhei a grade da UFCG Campus Cuité e eu fui por eliminação e disse, Nutrição é o curso que mais se assemelha ao meu perfil. Então, me candidatei à Nutrição, passei e fechei Matemática com 1 ano, e então iniciei os estudos acadêmicos em Nutrição. Durante o curso de Nutrição, você desempenhou trabalhos extras, né? E assim, normalmente os cursos, quando você faz um trabalho extra dentro da educação, você recebe uma determinada pontuação. Exato. Você pode falar sobre esse trabalho extra que você fez e com quem você fez naquela época? Dentre os trabalhos extras que eu fiz, na universidade, para quem ainda não entrou na universidade, quando você entra em um curso universitário, você tem diversas gamas de oportunidades de obter experiência no seu currículo. Os professores da universidade, eles sempre dizem o seguinte, o que vale para você, para o seu currículo, não é a nota nas disciplinas que você vai obter dentro da universidade, mas é o seu extra. O que você faz extra universidade é o que conta no seu currículo. E então eu participei de monitorias, de disciplinas, de projetos
acadêmicos envolvendo capacitações de manipuladores, né, de alimentos, tendo em vista que o curso era de nutrição, boas práticas, tanto na cidade de Cuité como na cidade de Picuí. E, em especial, eu abro aqui um destaque para as parcerias que desenvolvemos, né? E para quem não conhece, eu já conheço Edgar desde longa data, e mediante a igreja a gente também desenvolveu uma amizade e uma parceria no tempo em que ele trabalhava na Coopercacho, uma cooperativa, e ali a gente sempre buscando desenvolver, envolver os jovens no mundo também profissional. A gente passou também a pensar em formas de capacitar os jovens, em formas de envolver o jovem na vida, iniciando a vida profissional. Muito bem. Juninho, ele trouxe aí essa fala, e tanto eu quanto ele, quanto o irmão Nandinho, que era a equipe técnica aqui, a gente sempre pensou em educação, em empreendedorismo. No entanto, que esse podcast ele tem essa finalidade de atingir a sociedade, levando as respostas positivas, levando os conhecimentos relacionados a essas temáticas: educação e empreendedorismo. E naquele período lá na Coopercacho, nós presidíamos a Coopercacho, e foi quando foi despertado num grupo lá como um todo, trazer essa formação para os jovens que pretendiam fazer o Enem e estar prestando um vestibular. E aí Juninho foi uma das pessoas que esteve lá com a gente, inclusive ele coordenou, né, o setor com professores, com alunos da universidade, para que aquele curso, né, voluntário e para a sociedade ele acontecesse. E foi assim, foi maravilhoso. Você estava falando nos bastidores para mim, Juninho, que tem pessoas que ainda falam daquele momento. Relata aí. Aquele curso, ele se deu no âmbito de, sempre com diversas conversas, eu era liderado de Edgar era líder, presidente da mocidade no departamento de jovens da Assembleia de Deus, aqui em Jaçanã, e a gente conversava bastante a respeito das problemáticas e dilemas do jovem, né? E entre elas, esse contexto acadêmico. Por quê? Porque os jovens de Jaçanã que queriam prestar vestibular, eles precisavam se deslocarem até a cidade de Cuité para ali estudarem o PVS. E era uma correria maluca, eles saíam de 5 horas da tarde do colégio, do Terezinha, tinham que ir em casa, tomar um banho nas pressas, para de 5h40 já estar ali na parada para pegar ônibus, para ir para Cuité. Quando voltava de Cuité já chegava aqui 10h30. Isso impossibilitava também os alunos da zona rural, que não tinham como voltar para suas residências, Serra da Lagoa, Caiongo. E então, pensando nesses jovens, pensando na situação deles, nós pensamos, por que não trazer um curso pré-vestibular para Jaçanã? E aí, trouxemos esse curso, eu, Edgar, a gente intermediações, eu lá com os alunos universitários, Edgar com alguns professores, a gente montou a equipe, uma grade, em que as aulas eram ali na EMAC, Edgar também em intermediação com material escolar, de apoio com a SESCOP, e ali uma parceria de muitas entidades, de muitas pessoas, nós conseguimos efetuar esse curso. Era a princípio uma turma, tivemos que abrir 2. Foi verdade. Foi muito bom o trabalho, e que outros segmentos, que a própria cooperativa acorde para essa realidade que a nossa sociedade tanto precisa. Juninho, você falou de igreja, né? E me fala um pouco como era a tua vida espiritual, a tua vida religiosa, como era ela? Pronto. Eu até os 20 anos, mais ou menos, eu fui católico, né? Especialmente
nos 2 últimos anos, eu fui católico praticante, não somente nominalmente, mas praticante, tendo em vista também que a minha família, ela, por tradição, era católica, é católica em sua grande parte, e com algumas amizades a gente se envolveu bastante. No ano de 2011, em especial, 2010 para 2011, eu comecei a participar via amizades. Richards, que hoje é conselheiro tutelar, era muito amigo dele, a gente entrou no Texto dos Homens e ali foi uma porta de entrada para que eu pudesse me envolver mais dentro da Igreja Católica. E ali comecei a me envolver. Como eu sempre, quando eu entro em algum lugar, eu não entro para fazer meia coisa, eu gosto de me envolver e me doar por completo. Então, não somente bastou eu entrar no Texto dos Homens, entrei em pastoral de liturgia, em grupo de oração, e ali fui bem ativo na Igreja Católica entre 2011 até mais ou menos o ano de 2013. Ok. E aí depois você passou para outro segmento, o segmento evangélico. Conta como foi a tua chegada e o que contribuiu muito para você? Muitas pessoas não sabem, né, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. No ano de 2013, mais ou menos, eu comecei a sentir o desejo de ler a Bíblia Sagrada, mesmo dentro da Igreja Católica. E quem foi indiretamente, entre tantos, contribuintes para que eu pudesse me converter ao Evangelho, foi o finado Rui, que era um dos coordenadores ali do Texto dos Homens. Por que isso? Porque da família dos Fortunatos, né? Por que isso? Porque ele vendia as Bíblias da pastoral da Igreja Católica. E eu tinha um desejo. Então eu cheguei para ele, expressei esse desejo, e ele então disse: olha, eu ainda tenho uma Bíblia para você. E eu fui lá na casa dele, terminou o Texto dos Homens e fui pegar aquela Bíblia. Então ali eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, de Gênesis até Apocalipse. Mas aí, em meio a isso, com algumas amizades evangélicas, do segmento evangélico, essas amizades começaram a me evangelizar. A saber, eu posso citar algumas, dentre tantas, né, para não ser injusto com alguém, mas posso citar algumas, como por exemplo, os filhos de Marta, Mateus e Moniele. Posso citar também a sobrinha de Noêmia, Suelen. Posso citar também Eduardo, filho do irmão Inácio. Então, eles indiretamente, entre tantos, deixavam um versículo, convidavam para um culto, para um trabalho, e ali eu comecei a entrar naquele dilema, né, entre qual fé seguir. Ok. E aí você entra para o segmento evangélico, você agora começa também a se envolver, como você mesmo disse, quando você entra total, inteiro. E aí cresceu dentro do segmento? Isso. Quando eu me converto ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, no ano de 2013, a saber mais precisamente no dia 6 de outubro de 2013, sendo que ali foi oficial, mas porém, anteriormente, eu vinha nesse grande embate, qual era a fé que eu ia seguir, até que Deus fala comigo, né? Então, quando Deus fala comigo, dentro inclusive de uma capela, né, ali Deus fala literalmente comigo, e então eu me converto, decido ir ao culto e me converter no dia 6 de outubro de 2013. Quando eu entro na Assembleia de Deus, eu já me insiro no departamento de jovens. E ali naquele departamento de jovens, o então presidente daquele departamento era Edgar, e ele me acolhe muito bem, juntamente com toda a equipe que ali fazia aquele departamento, e eu procuro
imediatamente me inseri dentro dos trabalhos de oração, trabalhos evangelísticos. Eu me converto no domingo, na segunda-feira eu já estou no DEGEM, que era o Departamento Jovem, é o Departamento Jovem de Evangelismo e Missões. Então, de lá para cá, me entreguei 100%. E hoje você preside a Mocidade da Assembleia de Deus. Isso. Há quanto tempo na presidência? Há 5 anos. 5 anos e alguns meses. Pessoal, você que está ouvindo aí o podcast, nosso podcast, como eu citei lá atrás, ele tem o foco de educação e empreendedorismo. Mas também nós trabalhamos com todos os segmentos. E é interessante saber essa história dele, porque muitos procuram saber, vivem as indecisões da vida, né? Seja no empreendedorismo, seja nos estudos, seja no segmento religioso. E o Juninho, ele traz essa fala aí, abrangendo esses setores, mostrando para você o quanto é bom tomar decisões. Agora, dentro do segmento, você agora escreve um livro. Isso. E o foco também de trazer Juninho aqui hoje no podcast é também para saber um pouco sobre esse, eu diria que é o segundo escritor de Jaçanã, né? O Otomário primeiro e Juninho o segundo. Se tiver outro, você diga que eu não tenho conhecimento. Eu também não tenho conhecimento. E então nasce aí um novo escritor. E, com certeza, uma liderança que é um escritor, ele é uma referência, não só para o segmento evangélico, mas também para o segmento católico e demais religiões e a sociedade como um todo. Porque isso partiu de um jovem. E ele vai contar como foi a trajetória para escrever esse livro. Como surgiu a ideia, Juninho, de escrever o livro Solteirismo e Namoro, Dilemas da Juventude Cristã. Muito bem. Edgar, espectadores, a gente que vive nesse segmento evangélico, nós cremos muito em algo chamado profecia. E muitas profecias eu recebi a respeito de ser um escritor, de publicar livros. E, mediante a isso, também eu resgato o que eu falei lá no início. Eu cresci em meio aos livros e sempre amei a leitura, né? Sempre amei a leitura. Logo que eu assumo a mocidade, mas eu já era vice, já convivia com você também bastante, eu percebia muitos problemas na área da juventude cristã. Por quê? Porque assuntos que são tabus de se falar, né, pelo conservadorismo, muitas vezes pelas pessoas fecharem as portas para aqueles assuntos. Por quê? Porque não estão preparadas para lidar com aqueles problemas. Sim. E eu, como líder, passei e você sabe muito bem disso, passei a ser uma espécie de conselheiro, e muitos jovens passaram a vir a mim, e eu percebia que um dos grandes problemas, entre eles, dentre vários, era justamente na área de relacionamento. E por perceber que havia um ponto em comum na maior parte das dúvidas deles, e inclusive como professor de escola bíblica, da turma de jovens, eu passei a escrever e pesquisar e ler várias literaturas cristãs, não somente literaturas nacionais, mas também passei a ler literaturas também internacionais. Tanto é que o meu livro, ele tem nas suas referências vários livros americanos que sequer foram publicados no Brasil, mas eu ia ali lendo naquele trabalho todo meticuloso de traduzir o livro do inglês para o português, e passei a escrever o meu livro, né? Pesquisando e também com base não somente na Bíblia, mas, como eu disse, nos problemas e questionamentos do público que eu liderava. Ótimo. E aí o livro, ele teve início para ser escrito quando você concluiu ele? Eu comecei em meados do ano de 2019, que era o ano que eu tinha assumido a mocidade, departamento de jovens, e eu concluí no final de 2020. Né? Publiquei ele no dia 7 de novembro de 2020. Lancei ele.
E esse livro, ele também torna-se o primeiro livro cristão a ser lançado, eu diria que não só em Jaçanã, mas na região. Exato, na região. Através desse livro, inclusive, eu fui convidado para a Rádio Nordeste Evangélica em Natal, para falar desse livro, não somente aqui, mas para todo o público evangélico do Rio Grande do Norte. Ok. E aí, como é que tá o pensamento futuro? Novos livros vão sair aí? Como é que tá? Diz aí para nós. Espero que sim, né? Já abordando também algumas outras áreas, mas eu tenho já tentado, né, tentado não, mas estou no processo de pesquisa para que venha publicar em breve, se assim Deus permitir, um próximo livro. É um desejo meu. Sim. Grande. Ótimo. Você continua estudando? Sim, continuo estudando. Está cursando o que agora? Estou cursando licenciatura em História pela UNP, a Universidade de Potiguar. História é uma área que eu sempre me identifiquei, eu amo História, tanto é que era a disciplina que eu tinha as melhores notas no colégio, e é também um hobby, né, estudar. Ótimo. Juninho, você trabalha numa empresa aqui em Jaçanã? Isso, trabalho atualmente na Consigne, promotora de crédito, é um escritório especializado em empréstimos consignados para o ramo do INSS, servidores estaduais, e trabalho lá desde 2019, finalzinho de 2019. Ok. Você está fazendo História. Isso. Tem pensamento de ser professor na área? Licenciatura que você está fazendo, isso. Então tem essa direção. Isso, tem essa direção também. Porque, como eu também já citei, eu ensino na igreja, na turma dos jovens, a Bíblia, e é também uma forma de me capacitar melhor para não somente atender a demanda dentro da igreja, mas também como é um hobby meu, e eu amo ensinar. Ok. Então, nós estamos aí diante de um jovem que podemos dizer que é uma referência para os jovens da sociedade como um todo, independente de credo religioso. Essa é uma referência que você, jovem, pode estar seguindo. Estudar, se capacitar, ter foco, né? Trabalhar pelos teus sonhos, objetivos, porque com certeza teu futuro será brilhante lá na frente. Juninho, o nosso podcast ele dura aí no máximo 30, 40 minutos e ele já está caminhando já para o final, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a nossa juventude como um todo. Certo. Você jovem que está nos assistindo ou nos escutando, eu quero dizer para você o seguinte: independente da sua fé, independente do seu credo, que você tenha fé, que não tenha, em alguma divindade, mas eu quero te dar um conselho baseado em toda a minha vivência, que aqui foi narrada como um pouco, que você tenha foco, tenha objetivo, não desista dos seus sonhos. Mas eu nasci em um contexto familiar que não é muito favorável. Não importa. Não importa porque quando se tem foco, quando se tem dedicação, quando se tem motivação, as barreiras elas vão sendo superadas dia após dia. Porque da dificuldade você faz um trampolim para a sua vitória. Há um ditado que diz o seguinte: se te jogarem pedras, com essas pedras construa o seu castelo. Seja na área dos seus sonhos, na área do empreendedorismo. Aí eu comecei um negócio de tal tamanho. Hoje eu tenho vontade de começar um negócio. Você pode sim ampliar esse negócio, mas não olhe para o tamanho da dificuldade. Pense o seguinte: você está hoje num canto, mas você pode avançar para outro mais. Porque o perdedor não é aquele que perde uma batalha, mas aquele que desiste. Com certeza. É isso aí, pessoal.
Nosso convidado hoje foi nosso irmão Juninho, ou Gesaildo Martins Júnior. Continua ligado conosco. Compartilha esse vídeo lá no YouTube ou no Spotify e nos aguarde o próximo. Eu quero só deixar mais um atenuante aqui. Juninho está sendo convidado para participar do nosso próximo quadro, que em breve será lançado. E com certeza vem coisa boa por aí. Valeu, pessoal. Aquele abraço. Obrigado, irmão Juninho. Que Deus abençoe. Eu que agradeço. Thank you.